Olá, sou o professor Rafael e nós vamos iniciar nossa aula de Fundamentos Teóricos da Administração. Só para revisar, nós estamos falando sobre estruturas organizacionais. O que é estrutura organizacional? Nada mais é do que uma maneira de você visualizar e ordenar a empresa para facilitar a comunicação dentro dela. Ou seja, é colocar uma estrutura visual para que você consiga desenvolver todas as atividades, tanto físicas como humanas, financeiras, jurídicas, etc. Entendemos que existe dois tipos de estruturas: a vertical, que é a questão da hierarquia, o grau de comando, e horizontal, que é na verdade o aspecto organizacional, do mesmo nível de funcionário. Falemos também sobre o organograma, que nada mais é do que a maneira visual de você enxergar essa estrutura. O que é hierarquia? Hierarquia é a maneira de você identificar quem é que manda e quem que obedece. É a questão do grau de comando. Tudo isso nós aprendemos na aula passada. Nós vamos falar hoje sobre quais são os tipos de estruturas organizacionais. Existem 3 tipos de estruturas organizacionais. Na verdade, existem vários tipos de estruturas organizacionais, tá certo? Mas essas 3 são as mais comuns, é o que estamos estudando no momento, é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos falar primeiramente sobre a estrutura funcional. O que é estrutura funcional? A estrutura funcional nada mais é do que uma estrutura departamentalizada, ou seja, onde você coloca a estrutura da empresa de forma bem fácil, tá certo? De acordo com as funções, por exemplo, funções técnicas, funções comerciais, funções financeiras. O Fayol fala isso sobre essa divisão de atribuições, né? Funções estabelecidas. Isso é feito de forma organizada e estruturada, né? Então, a estruturação é a melhor maneira de definir esse tipo de estrutura funcional. Para a gente entender melhor, vamos colocar como exemplo uma madeireira, por exemplo, né? Onde nós temos o chefe executivo, ou seja, o quem manda, e nós temos 3 departamentos, ok? Departamento de marketing, onde toda a parte de marketing está dentro desse departamento. Separadamente, a gestão a pasta, né, da administração, onde a gestão de pessoas, gestões de materiais, tudo voltado para a administração está voltado para essa área. E o outro é a área técnica. Perceba que esse tipo aqui, ele está dividido por atividades, por atribuições, e não são interligadas, tá ok? Então, o que interliga esses 3 tipos de estruturas? É somente o chefe executivo, ou seja, o diretor que comanda essas áreas. Agora, o que é ruim? Quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de estrutura funcional? A primeira vantagem é que você consegue ter uma especialização melhor, já que cada um está na sua área, ele sabe exatamente qual é a função, para que eles estão ali, para que eles estão trabalhando. E isso é bem claro nesse tipo de estrutura, onde cada um tem a sua direção clara. Quem trabalha no setor financeiro trabalha somente com dinheiro, a área financeira. Quem trabalha no setor de estoque só trabalha com logística e movimento de mercadorias, então se especializa nisso, né? Quem trabalha somente no setor de administração
só trabalha com a gestão, funciona com a melhor gestão, tá certo? Então a especialidade das tarefas. Aumenta o relacionamento dos empregados, já que todo mundo está no mesmo setor, né? Ou seja, você tem pessoas que falam a mesma linguagem, digamos assim. E a autoridade está baseada não por uma hierarquia, que é somente por imposto, por imposição, mas sim pelo conhecimento. Alguém que está chefiando essa parte, teoricamente, tem que conhecer essa área e, por si só, essa autoridade é baseada nisso. Por exemplo, alguém que comanda a área contábil está ligado a isso. Quais são as desvantagens? As desvantagens são a grande especialização, apesar de ser uma vantagem, ele se torna nesse ponto um problema porque não há uma interdisciplinaridade, ou seja, eu não conheço qual é a área do outro, então eu não tenho empatia com relação ao outro, porque eu estou preso somente no meu quadradinho, no meu departamento. Então eu não tenho um conhecimento geral da empresa. E isso também está no segundo ponto aqui, ou seja, isso diminui a visão global da empresa. Consequentemente, isso dificulta a tomada de decisão porque eu não conheço toda a empresa, tá certo? Os líderes têm menos poder hierárquico, tá certo? Podendo perder a autoridade pelo conhecimento, porque a autoridade é baseada pelo conhecimento. Essas são as vantagens e as desvantagens. O segundo nível, estrutura, é a estrutura linear. O que é a estrutura linear? É a estrutura mais existente, é mais antiga nesse tipo de estrutura, né? É aquela famosa estrutura de chefia, onde na verdade está definido aqui subordinados, onde tem um chefe e no máximo 2 subordinados. Esses 2 subordinados tem mais 2 subordinados e assim por diante. É uma que nós chamamos de comando direto. Aqui não há uma preocupação de departamentos, mas sim a clara definição de quem manda e quem obedece. Para entender melhor, vamos ver os exemplos clássicos. Um exemplo clássico de linear é o exército. Por exemplo, nós temos o comandante geral, depois o subcomandante e assim vai. Aqui não está ligado diretamente ao departamento, mas sim o grau de comando, né? Ou seja, tem um chefe e tem os chefes, chefão, chefinho e o chefão, o chefe e o chefinho. A ideia aqui é estrutura de comando, tá certo? Outro exemplo que nós podemos dar, por exemplo, é a Igreja Católica, por exemplo, né? Nós temos o Papa, seguido dos cardeais, os patriarcas, os arcebispos, bispos, padres e os diáconos. Ou seja, há uma estrutura não por funções em si, mas a questão de uma cadeia de comando, ok? Quais são as vantagens e desvantagens disso? A vantagem é porque fica clara a definição de responsabilidades. Geralmente uma estrutura linear tem uma redução de atividades, tá certo? Então fica clara essa definição. O maior velocidade de tomar a decisão, porque há uma diminuição de pessoas para mandar. Se eu tenho máximo 2 pessoas, 3, e essa ligação é direta. E também ela é mais fácil e compreendida pelos integrantes, porque não tem muita gente para poder explicar. É uma questão de visão. Voltando ao exemplo que eu dei do exército, por exemplo, o exército tem a clara função de defesa. Então, essa diminuição de função, ela se torna clara na unidade de comando. Uma igreja, também, ela tem uma clara visão. Então, ela não tem vários departamentos, ela não está muito preocupada com outros departamentos, mas sim com a visão linear, direta do comando, tá certo? O que é desvantajoso, né? Primeiro, o líder costuma ter a maior carga de trabalho, né? Porque está centralizado dele. O chefão, ele vai ter que comandar tudo. A equipe preparada para seguir ordens não vai para inovar, ou seja, nesse caso aqui, ninguém tem muita oportunidade para mudar alguma coisa. Então, ela está preparada para obedecer o que está em cima.
É o famoso ditado. Manda quem pode, obedece que tem juízo, né? Ou seja, é uma clara exagero de chefia, né? É uma clara ideia de chefia. A comunicação, de certa forma, se torna demorada, distorcida, né? Porque, digamos que tem um chefe e até chegar lá embaixo, isso se torna um pouquinho complicado. É o famoso telefone sem fio, né? Como não tem um conhecimento geral e não tem departamentos específicos, não tem essa divisão por tarefas, é uma questão de ideias e se torna um problema. E pouquíssima especialização de líderes, né? Porque ela não está organizada por departamentos, e sim por gerenciamento e cadeia de comando. Por fim, nós temos o último, que é a estrutura linha staff, tá certo? O que seja essa linha staff? Linha staff, essa parte staff quer dizer em inglês, quer dizer pessoal, mas nessa linha staff é a questão da assessoria, né? Uma situação funcional onde funciona um órgão que gerencia, que não gerencia não, que ajuda um departamento ou um chefe a gerenciar. Ou seja, não é um departamento em si, somente um conselho que ajuda a fazer isso, tá bom? Para entender melhor, vamos entender essa linha, né? Vamos supor que você é um administrador e tem setores aqui, né? E essa assessoria aqui, ela vai ajudar você a tomar decisões que refletem nesses setores. Algumas empresas chamam isso de consultoria ou conselho, tá certo? Conselho deliberativo ou diretivo e assim por diante. Então, você precisa entender que o papel do assessor, ele não está para fazer uma tarefa em si, mas sim ajudar em algum aspecto que a organização talvez não faça isso tão bem. Por exemplo, um artista, ele precisa de um departamento de comunicação, ele não está preparado para isso, né? Então ele contrata uma assessoria para isso. Dentro de uma empresa acontece já muito isso. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero fazer uma auditoria, eu não tenho um auditor próprio, então eu contrato e encaixo essa assessoria de contabilidade dessa área contábil para fazer essa auditoria, tá certo? Então, exemplos mais comuns, por exemplo, assessoria de comunicação, assessoria de relações internacionais. Se uma empresa precisa se relacionar com outras empresas, então ela contrata uma assessoria para tratar com isso. E uma assessoria de gestão de pessoas, ou seja, eu quero fazer um treinamento, eu quero fazer um recrutamento de pessoas. Vou dar um exemplo claro: uma empresa X contrata uma empresa para dar assessoria e contratar. Essa é uma forma de, de certa forma, aliviar a carga de decisão da empresa. Então nós temos esses três tipos. Quais são os três tipos? Voltando aqui, os três tipos são estrutura funcional, onde se está feito as estruturas por forma de departamento. A estrutura está ligada à funcionabilidade, o nome está falando. Estrutura linear, a cadeia direta, reta, cadeia de comando, manda a. Estrutura de linha staff, que é nada mais do que a assessoria, ou seja, são pontos de ajuda para a estrutura organizacional. Ok? Vou deixar um exercíciozinho para vocês fazerem. Abraço.